A fraqueza como raiz do mal. Tudo que é feito por fraqueza se torna o mal. Nietzsche, A Genealogia da Moral. No final do filme A Morte de Stalin surge uma cena memorável. Khrushchev pergunta a Kaganovich: Um homem fraco é confiável? E Kaganovich responde sem hesitar: Você já confiou em alguém fraco? Essa pergunta ecoa como se fosse de Nietzsche. Em sua Genealogia da Moral, ele afirmou: O que nasce na fraqueza é o mal. Aqui está o núcleo de nossa reflexão. A fraqueza não é neutra, não é inocente. A fraqueza é uma força que corrói, que se infiltra na vida social e transforma o mal em virtude. Para Nietzsche, fraqueza não é ausência de músculos, é incapacidade de ser honesto consigo mesmo. O fraco se engana, cria máscaras, finge que aceita sua condição, mas por dentro cultiva ressentimento. Como no conto Noites Brancas de Dostoiévski, o narrador abandonado por Nastienka tenta se convencer de que está em paz, mas é mentira. Dostoiévski já dizia: A pior mentira é a que contamos a nós mesmos. Nietzsche enxergava esse auto-engano como a essência da fraqueza. Por isso escreveu: O homem prefere ainda querer o nada a nada querer. É o início do veneno transformar derrota em virtude, impotência em santidade. Na Genealogia da Moral, Nietzsche mostra como a moral dos fracos nasceu do ressentimento. Incapazes de agir, eles inverteram os valores. O humilde virou bom, o obediente virou o justo, o covarde virou o santo ou o admirado. Nietzsche disse com clareza: O ressentimento torna criativos os impotentes. Ou seja, os fracos criaram uma moral para justificar sua impotência. Hannah Arendt, séculos depois, mostrou o mesmo ao analisar o nazismo. O maior mal é a incapacidade de pensar. Não são os monstros que sustentam regimes totalitários, mas gente comum, fraca, obediente, que se esconde atrás da moralidade para não assumir responsabilidade. Nietzsche também desconfiava da compaixão, não porque fosse cruel, mas porque percebia que a piedade pode ser usada como arma. Quem não pode vingar-se, chama sua covardia de bondade. O fraco manipula através da vitimização, fácil e indefeso para conquistar poder pela compaixão. Byung-Chul Han nos ajuda a atualizar essa ideia. A confiança é mais poderosa do que o controle, porque nasce da força. Hoje vivemos uma cultura da vitimização, onde o ser fraco virou capital político e moral. Nietzsche chamaria isso de desonestidade, uma piedade que aprisiona, não liberta. O destino final da fraqueza é o niilismo, a recusa da vida, o vazio de sentido. Nietzsche diagnosticou: O niilismo é a lógica da decadência. Niilismo é uma doutrina filosófica que atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo, cuja principal característica é uma visão cética radical e, sobretudo, pessimista em relação às interpretações da realidade que aniquila valores e convicções. É a desvalorização e a morte do sentido, a ausência de finalidade e de resposta ao porquê das coisas serem da forma que estão. Os valores tradicionais depreciam-se e os princípios e critérios absolutos são dissolvidos. E já estamos vendo isso hoje, um pessimismo sistemático, um antinatalismo, apatia política. Antinatalismo é a posição filosófica que atribui um valor negativo ao nascimento, um dos motivos pelos quais é tão defendido hoje, sob certos grupos, a eliminação do bebê antes de nascer. Então, antinatalistas argumentam que as pessoas devem se abster de procriar por ser um ato moralmente ruim.
Em escritos acadêmicos e literários, vários fundamentos éticos foram apresentados para o antinatalismo. Alguma das primeiras formulações da ideia de que seria melhor não ter nascido pode ter vindo até da Grécia, como dizem alguns. Mas o termo antinatalismo está em oposição ao termo natalismo e provavelmente foi usado pela primeira vez como nome dessa posição pelo filósofo belga Théophile de Giraud em seu livro A Arte de Guilhotinar Procriadores, Manifesto Antinatalista. Peter Sloterdijk, ou algo assim, filósofo fenomenológico alemão, resumiu bem a crítica da razão cênica. Vivemos num tempo em que se sabe que se mente, mas se continua vivendo na mentira. Bem, essa é a que se pode chamar de idiocracia contemporânea. Todos sabem da manipulação, mas preferem não reagir. Nietzsche já dizia: Quem luta com monstros deve acautelar-se, para não se tornar também um monstro. O fraco não só tolera o mal, ele o legitima, o defende, o aplaude. Isto é, o fraco defende aquele que lhe está fazendo mal, como no caso dos políticos e muitas religiões, e no meio em geral, como a tecnocracia que está se impondo sobre nós agora, entre outros possíveis exemplos dentro da linha histórica. Mas qual seria a alternativa proposta por Nietzsche? É a autossuperação. Contra a fraqueza, Nietzsche propôs a autossuperação, ou Übermensch, ou algo assim, que significa super-homem alemão. Ele não é um tirano, mas alguém que cria seus próprios valores, que resiste ao auto-engano e afirma a vida. Assim, ele escreveu: O que não me mata, me fortalece. Amor fati, que isso seja de hoje em diante o meu amor. Amar o destino, inclusive as partes mais cruéis da vida, foi seu antídoto contra o niilismo. Veja bem, não é dizer que você tem que amar isso, e sim que você tem que encarar isso da forma como está, não resistindo, e sim buscando transformar o mal, transformar a dor, transformar, porque há uma razão para isso, portanto, dar um sentido ao sofrimento. Daí que vem a frase dele: viver é sofrer, mas sobreviver é dar sentido ao sofrimento. O fraco vê no sofrimento uma prova de que a vida não vale nada. E o forte vê no sofrimento um campo para crescer, seu campo de batalha espiritual, real, físico, moral, em todos os sentidos, a forma de crescer. Como exemplo, Nietzsche criticava o cristianismo paulino, que transformou a vida terrena em preparação para a morte, fraqueza e entrega, esperança por algum salvador. Do mesmo modo, questionava Sócrates e Schopenhauer por desvalorizarem a vida em nome de outro mundo, um mundo idílico superior, sem que então preparassem para esta realidade. E Hannah Arendt nos lembrou: aqueles que não sabem que obedecem são os mais obedientes. Hoje as filosofias da fraqueza se disfarçam em discursos de bondade, inclusão social, multiculturalismo, coletivismo, compaixão ou pessimismo. Mas são doenças do espírito, como Nietzsche dizia. Então voltamos à pergunta: você confiaria em alguém fraco? Nietzsche responderia: não. Porque o fraco não apenas se engana, mas arrasta os outros em sua mentira. A fraqueza não é apenas a ausência de força, é uma força ativa de decadência que transforma o mal em bem ou faz parecer que o mal é bom e paralisa a vida. Mas a escolha está diante de nós: ser cúmplice da fraqueza que se veste de virtude ou assumir a força de dizer sim à vida, mesmo em meio ao sofrimento. Então Nietzsche nos convoca a esse desafio: torna-te aquilo que és. Esse é o caminho da autossuperação. Esse é o caminho do amor fati.
Essa frase aparece em várias formulações em sua obra Assim Falou Zaratustra, em fragmentos, especialmente em A Gaia Ciência. O sentido é mais profundo e exige alguns pontos de contexto. Quando Nietzsche escreve "torna-te aquilo que és", ele não está dizendo "continue como você está". Se tiver uma porcaria, não quer dizer fique assim e fique feliz com isso. Não é um convite à preguiça ou à idiocracia ou à submissão completa ou à inação, pelo contrário. Ele está dizendo: descubra a sua força mais autêntica e tenha coragem de a viver. Porque a maioria das pessoas não é quem realmente é. Vivem como sombras de si mesmas, adormecidas, presas em máscaras e convenções. Repetem verdades mortas, seguem a moral dos fracos, obedecem ao mundo sem jamais olhar para dentro. São como os gnósticos diziam, adormecidos na ilusão, cegos diante da centelha que carregam em si. Tornar-se aquilo que se é significa jogar fora máscaras, enfrentar o auto-engano e assumir a própria potência criadora. Mas o convite de Nietzsche ecoa o mesmo chamado gnóstico: desperta. Descubra a força que dorme em você e tenha coragem para a viver. O torna-te aquilo que és é um apelo à recordação interior, à anamnese, lembrar-se do que fomos feitos para ser e não do que nos impuseram ser. O que somos em essência não é fraqueza, não é máscara, não é apenas uma idiocracia útil para o sistema. O que somos é potência, chama, criação. Mas essa centelha precisa ser desenterrada, precisa ser libertada das correntes do auto-engano e da mentira coletiva. Deves tornar-se o que és, realizando o que somente tu podes realizar. Nietzsche. Assim, ser quem se é não é acomodar-se no que está dado, mas revelar a centelha oculta, trazer à luz o que o mundo tenta sufocar. É romper o sono das massas e se recordar de que dentro de cada um existe uma força maior que precisa despertar. Não permaneças no que herdaste, cria-te a ti mesmo. Parafrase de Assim Falou Zaratustra. Esse é o desafio de Nietzsche e o chamado gnóstico de todos os tempos. Despertar do esquecimento, recusar a ilusão e afirmar a vida como a grande obra do Espírito. Bem, chegamos ao fim desse recado. Se você gostou desse vídeo, me segue por aqui, porque muitos mais virão. Até mais.